Boa noite. Obrigado, pastor Gabriel. Que bom que você veio para a casa de Deus. Como é bom, não é? A gente estar juntos, louvando, adorando a Deus. Eu entendo que todo culto é uma oportunidade de adoração. Todo culto é uma oportunidade de crescimento. Todo culto é uma oportunidade de gratidão. Todo culto é uma oportunidade de entrega. Então a gente vem com essas atitudes para a casa de Deus. Ou se conecta, se você não pôde estar aqui, seja bem-vindo também. Como foi falado, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens bíblicas, onde vamos estudar esse livro espetacular, a Bíblia. Eu creio que todo mundo trouxe a sua Bíblia, eu gostaria de ver a sua Bíblia aí. Cadê? Levanta, erga a sua Bíblia. Ok, coisa bonita, cena bonita. E você, em casa, onde você está aí assistindo agora, você também deve ter. Creio que todos nós temos alguma Bíblia em casa, não é? A proposta é cada dia, cada semana, nós aprofundarmos um livro da Bíblia. E nós vamos seguir a sequência que consta do índice remissivo da Bíblia, sendo assim, cada semana, uma oportunidade de conhecermos mais a palavra de Deus. Eu convido você então a abrir a Bíblia, esse livro especial, para começarmos o estudo no livro de Gênesis. Você sabe que a Bíblia, ela foi escrita ao longo de 1.500 anos. 1.500 anos, entre o primeiro e o último livro da Bíblia. Ao todo, Deus usou 40 pessoas diferentes para escrever a Bíblia. Uma outra curiosidade é o idioma que Deus usou para escrever a Bíblia. A Bíblia foi escrita na porção antes de Cristo em hebraico e algumas passagens em aramaico, que é um dialeto, é uma variação do hebraico, assim como o português e o espanhol têm alguma semelhança, o hebraico e aramaico também. Mas já no tempo de Cristo, o idioma usado, devido ao helenismo, foi o grego. Então, mas é um diferente grego, não é o grego de hoje, é um grego mais antigo, chamado koiné. Então nós temos aí algumas curiosidades. A Bíblia foi escrita durante 1.500 anos, foram 40 pessoas diferentes, e Deus se utilizou de 13 idiomas predominantes, o hebraico, o aramaico e o grego. Muito bem, nós vamos então agora, com essas informações, aprofundar o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Você já leu o livro de Gênesis todo? Você já gastou um tempinho para conhecer melhor esse livro? Eu tenho certeza que, se você já leu, você se identificou com muitas histórias desse livro, porque Gênesis é extraordinário. Nós vamos hoje começar a aprofundar alguns aspectos desse livro, mas é claro que o tempo não permite a gente estudar todos os detalhes. Então a gente vai ter uma visão geral e fazer algumas aplicações para a nossa vida espiritual com base no livro de Gênesis. A palavra começo, início, está no hebraico com a palavra Bereshit, que está aí na sua tela agora. Essa palavra é usada logo no início da Bíblia, quando diz, no princípio criou Deus. Então a primeira palavra que aparece na Bíblia é Bereshit, começo, início. E uma coisa interessante é que essa palavra ela também pode ser traduzida como origem, como princípio, começo, primeiro. E ao longo da Bíblia a gente vai encontrar essa palavra se repetindo, porque Deus é o Deus que dá o começo, dá o início a todas as coisas. Ele é aquele que traz a origem. E nós encontramos o livro de Gênesis mostrando a origem do povo de Deus, mostra a origem da própria natureza e mostra a história do povo de Israel até o personagem José. É interessante que a gente vai perceber a continuidade da história a partir desses personagens que são mencionados no livro de Gênesis. Muito bem, outra curiosidade importante que a gente precisa entender é que ao mesmo tempo que a palavra em Gênesis 1:1, ela aparece como referindo-se a um tempo, no princípio criou Deus. A palavra Bereshit também se refere a Deus. Quando estudamos a Bíblia, nós encontramos o próprio Deus sendo definido como o princípio. Lembra de Cristo? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou o primeiro. Apocalipse fala, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o começo e o fim, ou seja, o próprio Deus se define como o princípio. Por isso que os estudiosos, os linguistas bíblicos, eles definem que o princípio, Bereshit, define o próprio Deus, que é o Deus dos começos, o Deus que faz todas as coisas, aquele que traz origem a todas as coisas. Assim sendo, o que a gente pode aprender desse livro tão extraordinário? O primeiro verso da Bíblia descreve Deus como aquele que criou todas as coisas, os céus e a terra. Isso é uma forma de dizer que tudo que conhecemos, tudo o que podemos vir a conhecer na nossa existência, veio de Deus, foi feito por Ele. Agora, quem é o autor do livro de Gênesis? Você sabe que todo livro tem um autor, alguém que escreveu, alguém que foi inspirado. No livro de Gênesis é tido o autor como Deus através de Moisés. É importante você ter isso em mente. O autor de Gênesis é Deus, assim como de todos os outros livros da Bíblia. Por isso que são livros inspirados por Deus. Essa é a diferença da Bíblia para qualquer outro livro que você possa ler por aí. Mesmo de alguém que é um cristão, que tem princípios bíblicos, mas essa palavra é do autor, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que o autor é Deus, e ele vai usar diferentes pessoas ao longo da história. Agora, será que nós temos algum texto na própria Bíblia que apresenta o autor, o instrumento que Deus usou para que pudesse receber a mensagem do autor principal, que é Deus? Encontramos. Olha o que diz, por exemplo, Levítico capítulo 26, verso 46. Estes são os estatutos, juízos e leis que Deus deu entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, por intermédio de Moisés. Então Moisés é apresentado como esse instrumento de Deus para escrever a história dos começos, a história de Gênesis. É interessante notar que o livro de Gênesis, ele é o primeiro de 5 livros que Moisés escreve. É chamado também de Pentateuco. Vamos lembrar quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que eles compõem o Pentateuco. A Bíblia também descreve que Deus teve um propósito de pedir que esses relatos fossem escritos. E o propósito está apresentado aqui, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Disse Deus a Moisés: escreve isso para memorial no livro, e faze-o ouvir a Josué, porque eu hei de te extinguir totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Perceba que a Bíblia está dizendo que Deus, ele proporcionou um registro dos seus feitos ao longo da história, para que não se perdesse essa memória, para ficar claro para todas as gerações futuras, de que é Deus que dá vitória, é Ele que liberta, é Ele que vence os inimigos, é Ele que conduz o seu povo. Sabe, nossa memória ela é muito fraca. Hoje, até para lembrar de um número de telefone, a gente tem dificuldade, não é? E cada vez fica pior. Tem hora que as pessoas perguntam para a gente no cadastro, qual é o seu telefone? E se a gente se perguntar o telefone do filho, da esposa, do marido, é pior ainda. Deixa eu conferir aqui, espera aí. Porque a gente já não tem uma memória como antes. Deus, ele sabendo disso, dessa deficiência da memória, ele falou, escreva para servir de memorial. Quando a gente for estudar as histórias dos reis, nos livros históricos, a gente vai perceber que as reformas espirituais aconteceram como resultado de uma leitura da Bíblia após um longo tempo sem ela ser notada. É extraordinário isso, não é? A leitura das memórias do que Deus fez ao longo da história trazem para nós uma reconexão com o Criador. Por isso que a Bíblia foi escrita, para que nunca percamos essa conexão com Deus. Aí eu paro para perguntar para você, você
tem o costume de começar o dia conectando-se com Deus? E aí? Você separa aquele momento no início do dia, que a cabeça está bem fresquinha, para criar aquela conexão com Deus estudando a Bíblia? Pode ser alguns versos, um capítulo, ou até mais de um capítulo. O importante é que a gente crie essa conexão com Deus, lendo, estudando a sua palavra. Esse é um hábito essencial de todo aquele que quer ser vencedor, quer ser feliz e quer estar preparado para a vida eterna. A Bíblia precisa ser aberta e estudada todos os dias. Por isso que Deus disse: escreva, porque eu quero que todos lembrem dos meus feitos na história. Se você olhar para a Bíblia também na parte que está pós-Cristo, você vai encontrar referências a Moisés como autor dos primeiros livros da Bíblia. Nós não vamos ler, mas lá em Atos capítulo 15, é feito referência a Moisés como de fato esse instrumento nas mãos de Deus. Toda vez que aparecer na Bíblia palavras de Moisés, o que disse Moisés, o próprio Cristo usa esse termo, está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, o conteúdo que forma o Pentateuco. Olha como é que apresenta bem o histórico da humanidade nesse gráfico. Você vai encontrar nesse gráfico a criação, depois tem aí os personagens principais, e aí então vai seguindo uma sequência de todos os acontecimentos, que compreendem então nessa parte inicial, até antes da cruz, o período velho testamentário. Então vem Cristo, seu nascimento, a cruz, a sua morte, a ressurreição, e o período então que é descrito como o Novo Testamento. E você tem aí abaixo os livros que compõem cada percurso dessa história, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Assim sendo, nós podemos tirar algumas ideias com respeito à leitura. A primeira ideia, o tema central do livro de Gênesis é que Gênesis trata sobre os inícios. Ele vai mencionar nascimentos e continuidade. Ele se dedica em mencionar a genealogia, e esse gerou esse, que gerou aquele, e assim por diante, viveu tantos anos. É um livro que se preocupa em deixar claro para nós nossa origem, os primeiros pais, mães, os nossos primeiros antepassados. É um livro que também vai tratar de alguns temas mais amplos, como terra e céu, que são antagônicos, né? Luz e trevas, animais e plantas. Vai especialmente tratar da vida humana, as relações sociais, casamento, a relação temporal com Deus, o sábado, a aliança e também sobre o pecado e o plano da salvação. Gênesis tem esses temas que vão trazendo para nós a compreensão do enredo total, porque em Gênesis nós encontramos todo o Evangelho, o grande conflito, tanto o início do pecado como o seu fim, e nós encontramos as evidências do que sofre o homem distante de Deus, e das bênçãos que tem ao andar junto de Deus. Agora, o que é fundamental em Gênesis, que a gente não pode esquecer? Quando a gente estuda Gênesis, a gente encontra alguns fundamentos para a nossa compreensão da vida. Por exemplo, para a teologia, Gênesis é mencionado como sendo o livro que apresenta Deus como sendo o Criador e Salvador. Dentro da teologia se estuda ou se procura entender quem é o Criador, quem é o Salvador. E nós temos em Gênesis essa resposta. Quando você vai para a antropologia, em Gênesis você encontra apresentando que a humanidade foi feita do pó da terra, e ao morrer ela volta ao pó da terra. E não é isso que estuda aqueles que querem entender melhor sobre o homem? Essa é a mensagem principal. Para aqueles que são mais voltados à sociologia, a Bíblia em Gênesis nos mostra a compreensão sobre casamento, o verdadeiro casamento originado em Deus, a família, a verdadeira família criada por Deus, e também a comunidade. Aliás,
Você que está com a gente online, ou quem veio à igreja hoje, nós formamos uma comunidade de fé, a comunidade cristã que estuda a Bíblia, se prepara para a volta de Cristo, e a nossa comunidade ela tem um nome, Adventistas do Sétimo Dia. Por isso que ao estudar Gênesis, nós compreendemos como se dá essa relação comunitária, até onde tem o meu direito e aonde começam meus deveres, como podemos nos amar, nos respeitar e viver bem. Todo o livro de Gênesis vai apresentar essa relação social. Para aqueles que gostam de estudar o cosmos, Gênesis nos mostra a origem de tudo. Aquela pergunta icônica, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Gênesis nos mostra, Deus é o começo, Ele é o início. Tudo aquilo que da sua boca saía passava a existir, pois Ele tem um poder absoluto, criativo, faz do nada. Ele não precisa do ovo para produzir a galinha, Ele produz a galinha sem o ovo. Outro tema muito recorrente no Gênesis é sobre a salvação, chamado soteriologia. Você vai encontrar em Gênesis a menção da criação, mas também da queda da humanidade. E ao mesmo tempo, o plano de redenção para solucionar esse problema que nós causamos ao desobedecer a Deus. Agora, outra coisa intrigante, muito intrigante de Gênesis, é que ele usa uma ordem de anunciar os eventos. E essa ordem parte na verdade, da desordem para a ordem. Olha como é que é apresentado. Começa dizendo, a terra era sem forma e vazia. Logo que é mencionado, então, Deus como pré-existente, como sendo o início de todas as coisas, é mencionado que o planeta que nós vivemos estava o caos, desordenado. E aí, então, Deus diz, haja luz, houve luz. E Ele começa a dar forma, Ele começa a dar vida, Ele ordena aquilo que está desordenado, mas depois vem o ser humano fazendo escolhas erradas. E aquilo que estava em ordem volta a ficar desordenado, porque é trazida a morte, o sofrimento, a dor. Plantas agora murcham, folhas caem, animais e seres humanos morrem. E Deus então, Ele vai restaurar e propor em que andemos com Ele, para que Ele possa novamente deixar-nos naquele ambiente edênico, onde nada de ruim que hoje conhecemos existirá. O sábado é apresentado em Gênesis como o ponto principal, o auge da vida ordenada que Deus criou. Ele cria um ciclo temporal e o sábado fecha esse ciclo, marca um passo, lembrando que Deus é criador de todas as coisas e como criaturas temos um encontro especial, dedicado exclusivamente a Ele, para que a cada semana nos mantenhamos conectados com o Senhor. Essa figura agora vai mostrar para nós um pouquinho dessa sincronia, dessa relação de desordem e ordem. Primeiro, está a imagem do planeta como um caos, sem forma e vazio. Depois, então, perfeito, a atmosfera, todas as leis que geram o nosso planeta, a criação toda completa. Aí vem, então, o pecado, a desobediência à ordem de Deus e o sofrimento para a humanidade. E estamos vivendo agora nessa lacuna temporal entre a entrada do pecado e a restauração de todas as coisas com a volta de Cristo. Estamos vivendo a geração que, biblicamente, tem contemplado os acontecimentos finais da história. É um momento muito especial. Temos toda a história registrada para fortalecer a nossa fé em Deus. E agora podemos então estar nos preparando melhor para a volta de Cristo. Todos os personagens que viveram em tempos antigos tinham a esperança, a expectativa da vinda do Salvador e depois a restauração do mundo, a recriação. Mas nós vivemos em um momento onde todos os passos anteriores foram cumpridos. Uma vez uma pessoa me disse assim,
Se eu vivesse naquele tempo, eu teria mais facilidade para crer em Deus e na promessa dele, porque imagina, viver com um povo que atravessou o Mar Vermelho, ou então com um povo que no meio do deserto, alguém vem, bate numa rocha, ou fala para uma rocha e sai água. Eu disse, não, nós vemos um momento onde temos muito mais provas de crer e confiar em Deus do que antes, porque eles viveram um tempo onde para ter o perdão dos pecados, tinham que levar um cordeirinho, confessar o pecado e acreditar que aquele cordeirinho, como símbolo do Salvador que viria um dia, lhes traria a paz e o perdão. Nós vivemos num momento onde o Cordeiro de Deus, em carne, veio, deu a sua vida, fez a diferença na humanidade, e Ele garantiu para nós o perdão. Então nós temos hoje muito mais evidências, muito mais fortes declarações, histórias confirmadas de que Jesus, de que Deus, de que o Espírito Santo estão conosco e têm um plano de salvação para nós. Uma coisa interessante também no livro de Gênesis é que ele sempre vai fazer uma transição entre aquilo que é universal para o que é pessoal. Então ele começa dizendo que Deus criou os céus e a terra, correto? Isso é universal. Então ele inicia relatando a história geral e depois ele vai focalizar uma família, uma pessoa. De repente está contando a história, aí vai especificando, afinilando e fala de um episódio, de uma vida. É interessante isso. E isso mostra que o nosso Deus, Ele é o Deus macro, porque Ele faz tudo que é grande, mas Ele também é o Deus personalité, pessoal, que conhece o que vai aqui no meu coração e na minha mente, que sonda, e como diz o salmista, de longe conhece os meus pensamentos. É o Deus que nos conhece, sabe o que vai aqui dentro. Por isso que nós servimos a um Deus tão especial, um Deus de amor. Gênesis também é apresentado como um livro de promessas. E a gente gosta de promessas, né? Sobretudo promessas boas. Alguém chega para você e fala, olha, eu estou vendo o seu esforço aí, e eu prometo que tal dia a gente vai encontrar, vai acontecer isso e isso. As promessas para a criança, então, faça uma promessa para a criança para você ver o que vai acontecer. Ela vai te cobrar, vai ficar esperando, porque a promessa cria um brilho, uma expectativa. Promessas. Deus, Ele promete no livro de Gênesis a solução para o problema do pecado, a resolução para o grande conflito, ao apresentar o descendente da mulher como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse também é chamado de primeiro evangelho, ou proto-evangelho. É o momento mais significativo para aquele casal que se sentiu totalmente separado de Deus ao desobedecer o Criador. E ali estava sendo apresentado para o universo o plano da salvação em execução para salvar a humanidade. Mas você vai encontrar outras promessas em Gênesis. Por exemplo, a promessa que nós temos lembrada toda vez que vemos o arco-íris no céu, de que Deus protegeria e não deixaria que a humanidade fosse extinta pelo dilúvio. Também tem a promessa tão especial feita para Abraão, que saiu da sua terra, crendo que Deus tornaria ele o pai de uma grande nação, sendo ele já de idade avançada e não tendo nenhum filho. Você vai encontrar também outras inúmeras promessas que foram apresentadas e cumpridas por Deus. Deus prometeu libertar o seu povo, tirou da escravidão e conduziu até a terra prometida. Promessas. Essas promessas evidenciam para nós que o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que apresenta. Ele não é um Deus apenas que fica no campo da teoria, da apresentação. Mas o livro de Gênesis, ele também é um livro muito especial com respeito à oração. Você gosta de orar? Você gosta de conversar com Deus? Você vai encontrar muita coisa boa sobre oração em Gênesis. A oração tem um papel muito importante nesse livro. Por exemplo, Abraão aparece orando, pedindo a Deus um filho. Depois, Eliezer ora para que Deus dê a ele sucesso na sua missão. Você vai ver também a oração de uma mãe que
de uma mulher que queria ter um filho, ansiava por esse privilégio, por esse dom. Esses são alguns dos exemplos muito conhecidos de pessoas que clamaram a Deus e foram atendidas. Deus os ouviu. Estamos hoje em um culto que é declarado o culto do meio da semana, um culto de oração. Você tem alguma demanda para apresentar a Deus hoje? Algum pedido? Alguma gratidão? A oração faz a diferença. Quando nós conversamos com Deus e apresentamos a Ele as nossas necessidades, Ele para nos ouvir. Ele registra o nosso pedido. E Ele busca mover céus e terra para mostrar o quanto nos ama, nos conceder a resposta. Pode ser que a resposta que Deus nos oferta não seja aquela que nós queríamos ouvir, mas não há nenhuma oração sincera de fé que não seja respondida por Deus. Amém? Toda oração é respondida por Deus. E como é bom saber que nós servimos a um Deus que ouve, atende, responde às nossas orações. Gênesis também nós encontramos uma relação muito linda entre o Criador e a criatura. É interessante notar que nas páginas do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele é transcendente, mas Ele se faz imanente na existência humana. Aquele que é atemporal se faz participar no curso da vida humana, para mostrar que Ele é um ser pessoal e real. É muito bom saber que o nosso Deus ele é grande, gigantesco, enormes atribuições como Criador, que continua criando pelo universo afora, mas que interage conosco, consegue se fazer presente em nossa vida. Por isso que o livro de Gênesis apresenta a todo aquele que lê com carinho, com fé, com coração aberto, o caráter de um Deus de amor, que está com um plano em execução para lidar com os seres humanos que se rebelaram. É isso mesmo. Eu e você formamos o time dos rebeldes. A humanidade toda, todo ser humano, o salmista diz: em pecado concebeu minha mãe. Desde o bebezinho, estamos vivenciando os resultados dessa rebeldia. E é triste, não é? É triste ver as coisas ruins que atingem a humanidade. Todos nós somos afetados. E essa é a resposta do porquê pessoas boas sofrem, do que pessoas inocentes têm tanta injustiça. Porque nós sofremos como resultado do pecado. E assim como o sol nasce sobre bons e maus, coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Mas a boa notícia é que Deus já tem o fim e a vitória garantida para mim e para você. O livro de Gênesis e Apocalipse formam o parênteses, ou são os parênteses que unem esse intervalo temporal entre a entrada do pecado e a salvação eterna, entre o paraíso perdido e o paraíso restaurado. É maravilhoso saber, quando lemos o livro do Apocalipse em conexão com Gênesis, que tudo aquilo que o homem perdeu pela escolha errada, Deus vai lhe dar melhor, como havia sido apresentado e entregue no início. Como é que a gente pode entender isso? Que aplicações tem o livro de Gênesis para nós? Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos concluir agora com algumas aplicações. Olha o que a Bíblia nos ensina. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós encontramos aqui a primeira grande lição e aplicação para a vida humana. O Criador nos fez para dominarmos sobre todas as outras criaturas. Havia então uma unidade em toda a criação.
e uma relação de domínio, de predominância da raça humana, porque, como vimos, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Olha agora o que a Bíblia diz para nós em Gênesis 3, versículo 8. Olha o que o pecado faz com isso. Então você percebeu, entendeu aí, que Deus fez o homem e criou tudo para viver em unidade, tudo, dando predominância, dando autoridade para a humanidade. Mas olha o que o pecado faz. Gênesis 3, versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, olha o que faz o casal. Se esconderam, ou esconderam-se da presença do Senhor, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Você já brincou de pique-esconde? É bom, não é? Eu lembro da minha época de infância, e brinquei com meus filhos também. Pique-esconde. É gostoso, né? Você fica ali aguardando a oportunidade, às vezes quer até fazer de conta que quer ser encontrado, mas ao mesmo tempo quer observar como é que está a procura, aí volta para o cantinho. Árvores são bons lugares para esconder, e outros tantos lugares da nossa infância, né, que a gente brinca, debaixo da cama, atrás da porta, cada um cria um lugarzinho para se esconder, dependendo do ambiente. Mas olha, o primeiro esconde-esconde aconteceu com o resultado do pecado. O homem tinha um encontro com Deus, um contato com Deus, mas por ter desobedecido a Deus, não podendo se sentir mais bem como antes, a humanidade se esconde de Deus, porque passou a ter medo. Aqui nós encontramos uma das primeiras evidências do pecado. Lembra da unidade que Deus proporcionou no início? Agora houve uma quebra da unidade entre Deus e o homem. O homem e Deus relacionavam-se muito bem, conversavam, estavam juntos o tempo todo, não havia nada que atrapalhasse isso. Mas o pecado agora quebra essa unidade, porque o homem agora tem temor, medo da presença de Deus. Mas não para por aí. A frase diz, logo em seguida, quando Deus vai conversar com o primeiro casal, no versículo 10. E então, respondendo por que se esconderam, diz Adão, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Veja, houve agora um outro problema. Eles estavam escondidos, porque estavam experimentando algo que não conheciam antes, e não deveriam conhecer, porque não era plano de Deus que conhecessem. Lembre, a árvore é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque o mal nunca se apresenta como sendo totalmente mal. Ele sempre tem alguma coisa atrativa com a aparência de bom. O homem passou a ter medo. Nesse momento houve outra quebra, a quebra da unidade ou harmonia intrapessoal. Dizem os especialistas que nós estamos entrando em uma tendência de agravamento de doenças mentais, em que o medo de uma nova onda, o medo de contaminação, o medo de não respirar normalmente, o medo de não conseguir manter a família, de não ter um trabalho, medo de acontecer isso, está dominando a mente das pessoas, e elas estão entrando em um estado de inércia, se dissolvendo, cada dia se definhando, e existe um novo termo, segundo a psicologia atual, que traduzindo para o inglês é definhando, é uma nova doença que está sendo catalogada, registrada a partir de fevereiro de 2020 para cá. Estima-se que milhões de pessoas no mundo estão com essa doença, com sinais dessa doença, definhando. É uma forma que os psicólogos e estudiosos, doutores da área de estudo mental, estão encontrando em seus consultórios e análises clínicas, diferente da depressão, diferente da ansiedade, de outras síndromes. Segundo revistas científicas, isso está projetando um aumento expressivo, exponencial, de doenças que levarão a suicídio, depressão e um caos globalizado.
o medo. Tem pessoas que têm medo de um inseto, tem pessoas que têm medo de ficar dentro do elevador fechado, ou de chegar no parapeito, na varanda de um apartamento alto. O medo originou como uma desobediência a Deus. Para cada dia do ano nós encontramos uma expressão: não temas. O Deus que nós servimos, o Criador, quer tirar de nós o medo. Concluindo, o livro de Gênesis ainda apresenta para nós o capítulo 3, versículo 12. Que quando Deus vai dialogar com Adão, perguntando: por que você comeu desse fruto? Por que você me desobedeceu? E olha o que Adão fala: a mulher que o Senhor me deu, ela é responsável, ela me fez comer. Veja, ao invés de o ser humano assumir a sua responsabilidade, o seu erro, o que ele faz? Transfere a sua culpa. E não é assim que a gente é hoje? Se está alguma coisa na empresa, deu alguma coisa errada, quebrou algo, quem foi? Não fui eu. Todo mundo quer tirar o seu nome da história, não tem nada a ver com isso. Quando Adão acusou a sua esposa, ele estava demonstrando que houve uma quebra da unidade entre o homem e o outro ser humano, no caso o homem e a sua mulher. Não é à toa que nós temos tido tantos conflitos familiares, tantas desavenças, tantas famílias bonitas que hoje estão separadas. Porque essa unidade criada por Deus, ela foi quebrada. Talvez esteja falando para alguém que está com problemas em casa. Deus, Ele conhece suas lutas. E Ele pode proporcionar o retorno à unidade. Mas é necessário que você queira. Porque toda e qualquer mudança na família, no casamento, só acontece quando eu assumo a minha responsabilidade. Pare de transferir a culpa. Pare de colocar a culpa nela, nele, no outro. Assuma o seu papel. Firme-se com Deus. Firme-se na palavra de Deus. E avance para que Ele restaure o amor, a unidade, o respeito, o diálogo na sua casa. E aí, para terminar, Gênesis 3,17, a Bíblia fala que, como proclamação do resultado do pecado, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Que triste, não é? Deus estava dizendo: olha, o que você fez não afetou somente você, sua família, seus descendentes, mas todo o ambiente perfeito que eu criei para você, a partir desse instante, está afetado pelo seu ato de rebeldia. Houve, a partir daquele momento, uma quebra da unidade entre o homem com a natureza. E cada vez mais essa quebra vai se tornando evidente. O caos do planeta, as catástrofes, maremoto, terremoto, enchentes, inundações, vulcões, tempestades. Cada vez que passa, fica mais evidente de que houve uma quebra total entre tudo aquilo que Deus criou para que nós pudéssemos dominar, viver, nos destacar e sermos completos e felizes. Qual é então o plano de Deus? Ao longo da nossa história, trajetória, o que Deus quer? Quais são os esforços de Deus para produzir o que em mim e você? Termino lendo com vocês Gênesis 1, 26 e 27. Tudo que vai se desenrolar nas histórias apresentadas, tanto em Gênesis como em todos os livros, é para fazer isso aqui, ó. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O plano de Deus é restaurar
em nós a imagem que o pecado nos tirou. Paulo diz, quando Cristo voltar, os que descansaram, morreram nessa convicção, nesse desejo, entregando suas vidas, serão despertados e voltarão a ter a imagem e semelhança de Deus. Que cena vai ser essa? E os que estiverem vivos, por ocasião desse momento, serão feitos, transformados à imagem e semelhança de Deus. E então haverá esse encontro, esse retorno completo à unidade. Quando Deus criar um novo céu e uma nova terra, para que nunca mais pecado e consequências existam na história do universo. Amém? Eu tenho certeza que você aprendeu muito como eu, e vai aprender mais ainda. Eu lhe convido a ler o livro de Gênesis. Lê esse livro, lê as histórias, marque, identifique-se em alguns momentos, coloque reflexões, palavras-chave no cantinho da Bíblia, ou coloque anotações, e coloque esse livro ao longo de todo esse ano e da sua vida, como o seu principal alvo de estudo e leitura. Quantos querem fazer um compromisso durante todo esse ano, durante a sua vida, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, viver o que está na Bíblia, para estar preparado para a eternidade? Todos? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, a Bíblia. Muito obrigado pelo livro de Gênesis, o livro dos começos. Muito obrigado, ó Pai, porque apesar do pecado ter sido uma escolha errada do ser humano, o Senhor, como Deus amoroso e perdoador, proveu um plano de redenção, antes mesmo de nos criar, e está agora em execução desse plano, aguardando apenas que nós estejamos preparados, com o coração totalmente entregue às Tuas mãos. Talvez, ó Pai, há alguém que está ouvindo essa mensagem, que não fez essa decisão, ou que fez em algum momento do passado, mas que precisa restaurar esta entrega. Por favor, Pai, entregue agora a coragem, a determinação, para que essa pessoa também faça a sua decisão espiritual. E que nós juntos possamos estar cada dia mais conectados, mais sintonizados, para que naquele grande momento o Senhor nos devolva a imagem e semelhança que colocou em nós na criação. Dê-nos um restante de semana com Tuas bênçãos, com Teu cuidado, traga o conforto, traga a sabedoria, paz, saúde, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.